Pastor Surian aqui, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E hoje eu vou falar de um tema polêmico, né? A questão da legítima defesa, né? Muita gente hoje em dia usa a Bíblia, deturpa a Bíblia para poder defender suas posições políticas, né? Como se a Bíblia começou a ser escrita há 3, 4 mil anos atrás, já em mente em 2025 ou 2026, as próximas eleições. No Brasil, né? O resto do mundo que se dane. Cara, é lamentável isso, tá? Eu não voto em ninguém, não voto em ninguém. Principalmente se a pessoa usa o nome de Deus para fazer propaganda política. E eu te peço que você não vote também, tá? Porque o segundo mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Na luterana a gente tem uma contagem diferente dos 10 mandamentos que o resto dos evangélicos. A gente tem a contagem cristã e o resto dos evangélicos é a contagem judia. E no final, tanto faz. É os mesmos mandamentos, ninguém muda nada e tal, só mudou a questão do que é o primeiro, do que é o terceiro, do que é o quarto mandamento e tal. Então, para nós, o segundo mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. E é isso que faz qualquer um que mistura eleições com Deus. Fala o nome de Deus em eleições. Então, tipo, para se eleger, né? Então, assim, a pessoa está usando Deus. Você está usando Deus e como se fosse um objeto. Então, tipo, isso é blasfêmia, entendeu? Então, assim, vote em quem você quiser. Eu não vou votar em ninguém. A pessoa pode falar, não vou falar de Deus, não vou falar de nada. Não vou votar também. Não, toma 1 milhão para você fazer uma campanha. Eu sou publicitário, né? Além de pastor e teólogo. Tá aqui, eu te dou 1 milhão pra você fazer campanha pra mim. Eu vou falar, amigão, não. Tô mão nas costas porque a bolsa tá bem quente. Vou colocar na perna um pouco, depois eu volto pras costas. Eu tô com bastante dor hoje. Então, e aí assim, tipo, o pessoal, até pastores, teve um que eu vi que ele achou a palavra Jair na Bíblia e falou que a Bíblia diz que era pra votar no Jair porque tem Jair na Bíblia. Eu sou o Thiago, meu nome é Thiago Surian, tem Thiago também no nome, então por favor, venham me amar, né? Me deem amor, carinho, venham aqui, façam comida pra mim, me deem dinheiro, tá? Porque meu nome tá na Bíblia, entendeu? Tipo, cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Esses falsos pastores aí querendo transformar a igreja em cabo eleitoral, cara. Eu, sinceramente, minha recomendação, se você tá numa igreja que faz propaganda política, às vezes, assim, eu acho que é geral. Até na luterana, na IELB, em algumas congregações, apesar da gente ser muito forte em questão de separação igreja e Estado, não podemos unir igreja e Estado, né? Ou distinção, que o pessoal fala, que é a mesma coisa. Mesmo tendo isso muito colocado, muito bem colocado nos documentos confessionais da igreja luterana, nos documentos teológicos, ainda tem congregação que, infelizmente, faz campanha política, né? Então, campanha eleitoral. Porque, assim, a política, cara, ela significa viver na polis. Polis é cidade. Então, política é viver na cidade. Então, tipo assim, se a rua abrir um buraco aqui, aí eu posso ligar para a prefeitura e pedir para fechar o buraco. Eu tô fazando política. Aí eu me empolgo e falo, mano, vamos resolver todos os problemas do bairro. Aí a gente junta os moradores, vê quais são os problemas. Daí eu vou lá pressionar o subprefeito do Campo Limpo, porque a gente mora no Capão, né? Tá sujeito a essa subprefeitura, para eles resolverem, entendeu? Isso é política. Agora, o que eu não me envolvo é política eleitoral, eleições. A pessoa fala, eu votei no B, o problema é seu. Eu votei no L, o problema é seu, tô nem aí. Os dois para mim é a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, vote quem você quiser aí. Sou totalmente desiludido. Já militei por partido político e tal. Mas, assim, eu respeito, assim, eu penso sempre no bem comum, que vai fazer bem para todo mundo, né? A proposta vai fazer bem para todo mundo. Não tem isso nas eleições. Ninguém fala do bem comum, do bem do povo. É só, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E isso para mim é insignificante, tanto faz se a pessoa é de direita ou de esquerda. Eu quero saber o que ela vai fazer pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. E eles não falam, ninguém fala nada, né? Só fala direita e esquerda, então eu não voto em ninguém. Eles não têm proposta, né? Não tem proposta. Aí tem até o plano de governo lá mal digitado, dá para perceber que foi feito com a maior preguiça do mundo, que ele não vai fazer aquilo lá. O plano de governo deles é só para dizer que tem, entendeu? Então, assim, eu me desiludi muito. O lado que eu apoiava foi mais agressivo e preconceituoso comigo por causa das minhas doenças do que eu era de esquerda, né? E do que a direita. A direita
que eu me lembre, nunca foi capacitista comigo, apesar da direita ter muito racismo, né? O racismo, infelizmente, é predominante. Ah, mas nem todo mundo, não, nem todo mundo é a exceção, né? A exceção, existem umas poucas exceções. A regra, a maioria, o geral é racista, infelizmente, nós temos esse problema. Mas não foram racistas comigo, não foi capacitista, né? Que é a mesma coisa que racismo, não teve preconceito com as minhas doenças. Eu nunca fui xingado pelo pessoal de direita por causa de doenças. Agora, da esquerda, que eu fazia parte, se eu discordasse em 0,01%, eles me humilhavam, cara. Me humilhavam pra caramba. Eu falei, meu, pra que eu vou ficar dando murro e ponto de faca? De um lado, os caras se acham... Dos dois lados, os caras se acham elite, se acham melhor do que todo mundo. Eu não sou melhor que ninguém, cara. Eu sou povo, entendeu? Eu sou povão. Então, tipo, eu não quero participar disso, entendeu? De direita e de esquerda. Ah, é de centro. Não, nem o centro, nem nada. Eu quero ficar fora, entendeu? Então, meu lado é fora, não voto em ninguém. Mas, se você pensa no bem comum, não no negócio de direita e esquerda, mas pensa no bem comum, bem de todos, da sua cidade, do seu bairro e tudo mais, vota em quem você quiser. Se você achar que ele vai cumprir as promessas e tudo mais, aí você vota em quem você quiser. Não é proibido votar, não tem nada de anticristão votar. Nós somos a autoridade, né? Na democracia, nós somos a autoridade. Nós somos a autoridade acima do presidente, entendeu? Então, tipo, somos nós que escolhemos qualquer cargo de governo aqui no Brasil. Então, você é livre para votar em quem você quiser, assim como eu sou livre para não votar em ninguém, entendeu? Então, assim, eu tive que fazer essa introdução falando de política, porque é um tema que acaba sendo tratado mais com paixão política do que pela palavra de Deus, tá? Antes disso, se você quiser me ajudar com o Pix, eu vou colocar o Pix aí embaixo. Eu não peço Pix quando eu faço vídeo para o projeto DLC, porque existe uma administração financeira independente de mim. Eu, como pastor, não posso administrar a parte financeira do meu projeto. Não posso, e que bom. Graças a Deus, eu não sou eu que mexo. Eu tenho o meu salário, né? E pronto. É só isso, e o resto da igreja não sou eu que mexo. Nenhum pastor mexe. Para isso a gente tem diretoria, com tesoureiro, essas coisas, tá? Então, assim, então eu não peço Pix, porque é um projeto da igreja, né? E qualquer necessidade a gente busca para o pessoal que estiver disposto a ajudar nesse projeto, entendeu? Agora, quando é vídeo meu, eu gostaria muito de ser monetizado, de ter uma renda extra no YouTube. Eu não seria o youtuber profissional, mas eu poderia, sei lá, ganhar pelo menos um pouco por mês de YouTube, seria muito bom. Mas isso não vai acontecer, primeiro porque não entrega. Segundo que, às vezes eu tenho 1000 e poucas visualizações e 2 curtidas, e nenhum comentário. Então isso mostra que o meu canal não é engajado, entendeu? É muito engajado nas ruas, nas redes sociais. O pessoal fala, eu assisti aquele seu vídeo lá e tal, mas assim, tipo, a pessoa não curte, não se inscreveu, e você não tem obrigação nenhuma de curtir e se inscrever. Se você não curte, é porque você não gostou tanto assim, né? Então, é direito seu, você é livre. Não gostei tanto do que o Soriano falou, eu esqueci de dar curtida. Mas, como eu tenho, sei lá, pouquíssimas curtidas e pouquíssimos comentários, o Google nunca vai me dar monetização. Então, eu estou fazendo por prazer. Mas, se você quiser ajudar para eu monetizar o canal, vai ser por via de ajuda de vocês, né? A única monetização que eu vou ter é vocês me ajudando por Pix. Então, vou colocar na descrição se vocês quiserem. Você não é obrigado a ajudar e tal. Porque aí, assim, eu posso comprar coisas pro canal, né? Que nem eu estou falando do celular. Seria bom se eu tivesse uma webcam, que eu mostraria na tela os versículos bíblicos que eu vou falar, né? Então, assim, eu recebi ajuda de alguém aqui do YouTube, um valor bem considerável, e já fui comprar a câmera. Só que minha esposa teve um problema de saúde, vocês ficaram sabendo, né? Ela está com o ouvido direito surdo, né? Está surda do ouvido direito. Isso veio do nada, e aí eu tive que gastar dinheiro com essas despesas. Mas também, ela tá bem um bom humor, ela conseguiu convênio também, então, tipo, paga 70%, né, do que ela faz. Não é tudo, mas com 70%. E aí agora a gente tá fazendo tratamento, e aí depois a gente vai ver, né, o que vai fazer, cirurgia ou qualquer coisa. Enfim, estejam orando por ela, né. E eu, de saúde, eu tô bem, mas hoje eu não tô bem. 2 dias atrás eu fui evangelizar lá no Brooklyn, né? Que eu tô fazendo trabalho de missão no DLC, né? Fui entregar folhetinho lá no Brooklyn, bairro nobre daqui de São Paulo.
E aí eu fui correndo, assim, andando bem rápido, bati a cabeça no galho de uma árvore, sangrou muito e eu perdi a consciência. Perdi a consciência, voltei a consciência, acho que umas 2 horas depois, entendeu? Então, mas eu não sei o que aconteceu. Eu tava de pé, eu não tava deitado, eu não perdi a consciência deitado, eu tava de pé, eu tava com confusão mental por causa dessa batida que eu tive, né? Mas depois trancou, depois melhorou, voltei a ficar consciente, né? Tirei, não estava mais inconsciente das coisas, estava consciente e fui para casa descansar. Mas aí aqui dói pra caramba, aqui em cima, onde foi a pancada, e eu tive torção no pescoço, então tá doendo pra caramba, né? E não tem o que fazer, tem que esperar passar, né? Não tem o que fazer. Enfim, então nós usamos esse dinheiro para questões de saúde, que são mais urgentes. Então eu agradeço quem ajudou, tá? Mas se você não quiser ajudar, não ajuda, não precisa, tá? Não é obrigação nenhuma ajudar. Esse conteúdo é gratuito, né? É sobre a palavra de Deus, então Jesus falou, de graça recebesse, de graça dar. É como se eu estivesse na igreja pregando, eu não ia ficar no final do culto pedir para me mandar pix, né? Então, tipo, eu peço para ajudar no meu trabalho, né? Na questão técnica do meu trabalho, é só técnica, né? Mas se não puder, não tem problema. Deus tem abençoado a gente, né? Então eu não tenho o que reclamar, tá? Mas se ajudar, né, pra gente poder melhorar as coisas, eu vou ficar muito agradecido, né? Dentro daquilo que você puder. Não, se não puder, ajuda outros canais aí que de repente precisam mais do que eu. Canal não, né? Canal igual o meu celular, meu canal é amador, é nada, né? Então, tipo, até moleque de 10 anos monetiza, e eu não consigo, tá? Desde 2019 tentando monetizar, eu não consigo. E tem moleque com 10 anos que consegue pegar. Mas de repente você conhece um vizinho que está passando por mais necessidade e tal. Você ajuda lá. Mas se você tiver para me ajudar, quiser também, eu aceito. Então vamos lá. Nós vamos falar de legítima defesa. O pessoal usa muito paixões políticas para isso, né? Coloca isso como uma questão de política. E a Bíblia trata desse assunto. Você pega na lei de Deus, ali no Pentateuco, é a lei do olho por olho, dente por dente. Então, se um cara matar algum conhecido seu, alguém da sua família, você tem direito de matar o cara, né, na Bíblia. Então, não se de repente ele invade a sua casa e mata a sua esposa e deixa você vivo, você pode, ou até antes de matar a esposa, você pode ver que ele vai matar, você pode neutralizar ele matando, assim, mas o problema é que, tipo, eu vi até um pastor reformado aí, muito famoso aí na internet, falando que se um bandido entrasse na casa dele, ele só pegaria a arma dele pá, na cabecinha, sabe? Todo feliz, dando risada. É esse ponto que mexe muito comigo, cara. Mexe muito comigo. A legítima defesa não é um mandamento, ela é uma autorização. Na Bíblia a gente tem descrição e prescrição. Por exemplo, o sacrifício de Isaac. Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Chegou lá, o anjo falou, não, eu só queria testar a sua fé, tá aqui um cabrito para você sacrificar. Então, isso é uma descrição, tá contando o que aconteceu, não é uma prescrição, que nem igrejas neopentecostais falam. Assim como Abraão deu o seu filho para Deus, você tem que dar o seu carro, você tem que dar o seu dinheiro, sua casa, tá? Estão deturpando a Bíblia, estão deturpando, não tem nada a ver, você não tem que dar... não se paga imposto para ser cristão, exceto nessas igrejas aí que cobra dízimo e oferta, né? A gente é por oferta voluntária, a pessoa dá o quanto puder, quando puder, e se puder, se não puder, a igreja é de graça, cara, é de graça, foi Jesus que instituiu a igreja de graça, pode vir no culto se não puder contribuir numa boa, porque é de graça, entendeu? É de graça, é pela graça, né, de Deus. Então não tem essa de ter que pagar para fazer as coisas. Agora estão cobrando até para fazer batismo. Isso são coisas diabólicas, né? Eu queria muito chamar de seita, mas aí vão ficar bravos comigo no YouTube por eu chamar essas igrejas de seita. Então eu não estou chamando de seita. É seita, mas eu não estou chamando de seita, tá? Essas igrejas aí são todas seitas, mas elas não estou chamando elas de seitas, tá? Fica tranquilo. Porque assim, Tertuliano ele disse, nada do que é de Deus vem através do dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa dessas coisas. Eu não tenho nada contra, vai fazer uma igreja luxuosa e tal, mas aí não é para todos. Você tem área VIP para o cara colocar lá. Se você recebe mais, você senta na frente. E isso lá em Tiago é condenado explicitamente, entendeu? Então, tipo, eles estão seguindo o diabo, não a Deus, né?
Não falei isso, tá? Não falei que eles estão seguindo o diabo, não a Deus, porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo e vai me dar problema, tá? Eu só tô falando das coisas que acontecem, tá? Não falei que é do diabo. Eles são do diabo, mas não é do diabo, tá? Não vou falar que é do diabo, mesmo ele sendo, mas eu não vou falar que é do diabo para você não ficar bravo comigo e depois querer que eu desfaça esse vídeo porque eu falei que eles estão errados, né? Então, assim, e essas e outras igrejas, né, que são teocráticas, elas acham que a igreja deve mandar no Estado, né, que a igreja deve mandar no Estado. Essas igrejas teocráticas, elas defendem a, a legítima defesa como se fosse algo prescrito por Deus, né? O que é prescrito? É uma ordenança, uma ordem, que nem Jesus prescreveu que nós tomamos o pão que é o corpo dele e o vinho que é o sangue dele. Não é memorial nem espiritual, ele é realmente o corpo e sangue de Jesus. Jesus instituiu isso, é uma prescrição, foi prescrito. Agora, tem a descrição, que é só uma descrição do que aconteceu. Que nem Jesus falou, toma a sua cruz, e ele mesmo morreu na cruz. Isso significa que você tem que morrer na cruz? Não. Isso é uma descrição do que da obra de Jesus, entendeu? Aí você tem que comparar. Se quer interpretar a Bíblia, o único e melhor jeito é interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, ler outras passagens da Bíblia para poder interpretar. E assim, e tem que lembrar que a antiga aliança ali de Moisés acabou, né? Agora nós estamos numa nova aliança. Então, o que está lá no Pentateuco, no livro da lei, não vale para hoje. Algumas coisas valem, mas os mandamentos que nós temos no Novo Testamento, os 10 mandamentos continuam valendo, né? Só que com mudança no sábado. O sábado hoje é confiar em Jesus, é descansar. A palavra sábado significa descanso, né? Vem do hebraico Shabbat. Então você tem que descansar em Deus, confiar em Deus, e aí você guarda o sábado todo dia, não só no sábado. Todo dia que você confia em Jesus, você está guardando o sábado. Agora, a lei do olho por olho, dente por dente, por exemplo, ela caiu, não existe mais. Jesus tirou essa lei. Então, tipo, não tem essa. Eles ficam usando, dando risada e tal. E aí é o que eu não falei, isso é que me incomoda. Eles sentem prazer de falar que pode matar os outros. Eles têm vontade de matar os outros, sabe? Eles falam, se entrar um ladrão na minha casa, eu vou defender minha família, eu vou matar. Assim, só falta salivar. Ai, que delícia, mano. Tomara que eu tenha essa oportunidade. Entra um ladrão, eu vou estar com a arma na mão já, eu dou um tiro bem na cabeça dele e tal. Esse prazer em falar de morte, né? Falar de inferno. Inferno é morte eterna, que a maioria dos evangélicos tem, que eu não entra na minha cabeça. Não consigo concordar com isso. O bandido é uma pessoa que se perdeu, que poderia ter sido salva. Leia lá Ezequiel 18, Deus ama os malfeitores. Deus quer a salvação dos malfeitores. E diz para eles pararem de fazer as coisas erradas que eles fazem. Então Deus ama essa gente. E aí você vai lá e saliva, se delicia em falar da morte dele, do inferno para ele. Cara, você tá totalmente contra os principais mandamentos de Deus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Jesus falou, matar os inimigos, né? Então, assim, a legítima defesa, ela existe, a Bíblia prescreve isso, mas não do jeito que esse povo fala, entendeu? Se você tem prazer, delícia, né? Tem o pessoal comenta na internet, CPF cancelado, sabe? Tipo, meu, isso é diabólico, cara. Diabólico. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo, entendeu? Ele que quer matar, é ele que quer matar, não Deus. Deus quer salvar. E só que assim, tem situações que infelizmente a gente tem que agir. Se eu entrar um ladrão agora, eu não vou falar salivando. Se entrar um ladrão agora aqui em casa e se eu tivesse armado, eu não tenho armado, mas eu fiz Kung Fu e Karatê. Eu sei matar uma pessoa sem arma, né? Eu sei fazer isso, nunca fiz, graças a Deus. Mas se precisasse entrar o cara aqui e aí tem a minha esposa lá em cima que tá se trocando, eu vou na porrada com ele mesmo e mato. Se eu precisar, eu preciso neutralizar, a gente precisa neutralizar. Se eu conseguir neutralizar ele na porrada, deixar ele desmaiado, chamar a polícia, esse é o ideal. Eu neutralizei a ação ruim dele sem que ele perca a vida, entendeu? Agora, se ele
não cair, não apanhar o suficiente e não cai, continua firme e tá querendo fazer o mal, aí eu vou ter que matar. Eu mato essa pessoa, mato porque ela veio fazer mal para minha esposa, para mim e tal. Então eu mato, mas eu mato com tristeza de coração, porque é um irmão na criação, né? Nas criações nós somos irmãos, né? Então, tipo, Deus, o mesmo Pai, né? Inclusive o Pai falava, o Pai de vocês, o vosso Pai. Quando ele fez a oração do Pai Nosso, ele não falou que era só para crente. Todo mundo pode chamar o Pai de Pai Nosso, falar que Deus é seu Pai. Então, assim, o Pai, nós somos filhos do mesmo Pai Celestial e eu tive que matar ele. Eu vou ficar muito triste por isso, muito triste. Eu nunca matei ninguém, nunca precisei. Mas eu espero nunca precisar, porque eu vou ficar muito triste, vai ficar dias inconsolável de ter que matar um malfeitor. E os evangélicos já falam disso com prazer, né? Ai, que delícia, CPF cancelado e tal. Tá com dó, leva pra casa, sabe? Isso não é nada cristão, cara, nada cristão. Então, tipo, vai ser uma tristeza se eu precisar matar alguém, vai ser uma tristeza, isso vai me traumatizar, eu vou ficar anos chorando por causa disso. Então, tipo, eu não faço. Eu já tive que brigar na rua, né? Uma vez o cara sarrou, ficou se esfregando numa amiga minha no ônibus, a gente tava conversando, aí ela apontou assim pra eu ver. Cara, não só eu, todo o pessoal que tava lá junto também, a gente meteu a porrada nele e tirou do ônibus, né? E da outra vez o cara tava batendo na mulher, aí eu peguei o capacete dele, comecei a bater nele e derrubei ele da moto e tal. Eu ia arrebentar ele na porrada, cara. Se precisasse ali, eu faria o que fosse necessário para ele não agredir a mulher. Só que aí a mulher veio me bater. Ela falou que ele é o marido dela, que eles se resolvem do jeito deles, que eu não tinha que interferir. Por isso que hoje eu não me interfiro mais, que se é para tomar uma invertida que nem eu tomei, se a pessoa não me pedir ajuda, eu não faço. Só quando eu tô na rua, eu vejo o cara batendo numa mulher. Se fosse antes, eu ia lá, vai mexer comigo, vem, porque você está mexendo com mulher? Vem mexer comigo, vamos lá. E aí eu tenho Kung Fu e Karatê para brincar um pouquinho com eles, né? Mas eu não vou mais fazer isso, só se a mulher pedir ajuda, senão eu não vou mais fazer isso. Porque, infelizmente, tem mulher que aceita isso, né? Então, tipo, né? Eu vi até na internet esses vídeos, uma mulher falando que gosta de apanhar do marido, e usando o nome de Deus em vão, né? Sempre usando o nome de Deus em vão. Segundo mandamento, não usarás o nome de Deus em vão. Não sei se eu já expliquei aqui, né? Nós luteranos temos uma contagem cristã dos 10 mandamentos. E os demais evangélicos têm a contagem judaica, que no final das contas não muda nada. São os mesmos mandamentos, só muda a ordem. Qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, mas não muda nada. É o mesmo texto, os mesmos mandamentos, só na ordem, porque a Bíblia não dá essa ordem, né? E só dá para saber que são 10 mandamentos, porque lá em Êxodo, Deus fala que mandou as 10 palavras para Moisés. Então, a gente sabe que são 10. Agora, como organizar esses 10? Deus não organizou. Então, os cristãos se organizaram de uma forma, que é a que nós usamos, e os judeus se organizaram de outra forma, que o pessoal, os evangélicos de outras denominações que não são luteranas acabam usando. E assim, o mandamento é não matarás. O mandamento é não matarás. Em nenhum momento nos 10 mandamentos Deus fala que pode matar em legítima defesa. Não é um mandamento, não é uma ordem fazer a legítima defesa. Ah, eu tenho que cuidar da minha família. Mano, você não lava nenhuma louça para sua esposa, quer dar uma de comprar arma para o negócio, quer ajudar a família, trata bem sua esposa. Vai, lava a louça, vai, compra roupa para ela e tal. Não precisa comprar uma arma. Se você está sedento, você tem prazer na arma, na violência, cara, você precisa se converter, você precisa ser convertido, cara. Sabe? Eu tenho prazer de violência ficção. Eu jogo videogame violento, assisto filme violento, mas eu sei que ali são tudo atores, ou desenho animado, né? Ninguém tá sofrendo, ninguém tá se machucando. Agora, se me colocarem um vídeo real de alguém apanhando, eu não vou conseguir assistir, eu não consigo assistir essas coisas, cara. Isso é muito ruim pra mim. Então, tipo, se vem um ladrão aqui, eu tenho que neutralizá-lo. A melhor forma é neutralizar sem ser letal. De repente você tá armado, você dá um tiro no joelho dele, para ele cair e não poder fugir. Essa é a melhor forma. Mas se ele insistir em fazer um mal e você vê um risco de morte ali, e aí você pode atirar nele ou fazer outra coisa para ele morrer, porque se você não neutralizar, você, sua esposa, sua família, quem estiver junto vai morrer. Então, você pode defender desse jeito. Só que você tem que lembrar que ele é uma criatura de Deus e que ele se perdeu. Ele se perdeu de uma forma tão grande que ele morreu e foi para o inferno, entendeu? Por estar fazendo mal.
Isso é triste, cara. Morte eterna, entendeu? O inferno é morte eterna. Isso é triste. É triste você ter que matar o cara. Não é uma coisa feliz. Porque o mandamento é não matarás. O que existe é uma autorização de Deus como exceção para que nós possamos praticar a legítima defesa quando a gente precisar. Então, existe uma autorização. O mandamento é não matarás. Então, você tem que pensar assim, eu não vou matar esse cara, eu vou neutralizar, eu vou deixar esse cara sem chance de fazer o mal, né? Eu vou paralisar o cara, neutralizar. Mas se o cara insiste, aí tem que matar, infelizmente, tem que matar, mas com tristeza, né? Com tristeza. Mas você sente prazer nisso, você vê na televisão, acha isso ótimo, você não é convertido ainda não, irmão. Vai, busca Jesus, porque os 2 mandamentos que resumem tudo na Bíblia é amarás a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Um Deus que ama o ímpio, que ama o pecador e que não quer que ele morra. E amar o próximo como a si mesmo. Sim, os ladrões são seu próximo. São seu próximo, você tem que amar até seus inimigos. E assim, não é para ter prazer. Se você sente prazer na morte dos outros, aí você tem que rever o seu cristianismo, né? É claro, depende de que os outros também estão falando, porque às vezes a morte do outro é uma justiça, né? Aí entra... É porque assim, a legítima defesa, para ser legítima defesa, a defesa tem que ser legítima, tá? Ou seja, você tem que se defender de forma legítima. Então, se um cara entrar na sua casa e você der 30 tiros nele, isso não é legítimo. Você estava com ódio dele e você matou, não foi legítima defesa. Você foi um assassino, um homicida. Entendeu? Ah, mas era bandido. Você foi um homicida. Ele não te matou. Ele era bandido, mas ele não atirou em você. E você atirou 30 vezes nele. Isso é um problema de proporção. As coisas têm que ser proporcionais. Tem que ser proporcionais. Então, se você faz algo que não é proporcional, se o cara entrou aqui, tem que ser 1 ou 2 tiros para você neutralizar ele. Com 1 ou 2 tiros, 3, você neutraliza. Agora, se você der 10 tiros, você não neutralizou, você foi um homicida, você é um assassino. Agora, se você dá 2 tiros e neutraliza ele por segurança, você tá inocente do pecado não matarás. Porque existe na Bíblia a autorização para fazer isso. E no Sermão do Monte também, né? O Sermão do Monte que ninguém lê, eu não consigo entender, cara. Nenhum cristão lê o Sermão do Monte, nenhum. Tá lá, Mateus 5-7. É difícil. O pessoal não lê o Sermão do Monte, né? Lá tá explicando que a gente tem que amar os inimigos e tudo mais. Caminhar a segunda milha e tal, né? Então, assim, a gente não tem que usar de violência. Ele ainda fala, bem-aventurados os pacificadores. Então, que nem eu tentei ser pacificador, tentei ajudar a mulher lá que estava apanhando, mas ela não quis, ela não deixou. Então, tipo... eu tentei ser pacificador, mas sempre levar na paz, né? Quando o pessoal às vezes fica agressivo comigo, eu falo, não quero problemas, estou na minha, vou embora, vou deixar você aí, não quero problemas, tá? E vou embora. Eu tento ser pacificador, porque é o que Jesus ensinou, gente. O próprio Jesus falou e o galera ignora. Não, vou acertar bem a cabecinha. Pá, CPF cancelado. Isso não é nada bíblico, isso é diabólico, entendeu? Assim, é um irmão que se perdeu e infelizmente vai para o inferno. Não tem o que comemorar, cara. Você tem que comemorar a segurança, né? Comemorar que a sua esposa foi livre, né? Então, assim, agradecer a Deus que ele que ele te abençoou e você pôde acertar o tiro nele, né? Porque de repente você erra o tiro, ele atira depois e te mata. Então, assim, dá graças a Deus pelo que aconteceu, entendeu? Tipo, render graças a Deus pelo livramento, entendeu? Infelizmente, teve que ser neutralizado de forma letal, teve que ser morto, infelizmente, mas se precisa tem que fazer, entendeu? Agora, ficar falando disso como se fosse uma coisa boa, cara, não é uma coisa boa, isso é uma coisa exceção, isso é uma exceção que infelizmente acontece e a gente tem que reagir, Mas e o Sermão do Monte que fala pra gente morrer por Jesus, os apóstolos também, que morreram por Jesus e tal... Lutero ele faz uma boa explicação sobre isso, tá? Se você quiser, depois eu te mando as fontes. Ele fala assim, que se ele sair de casa e os turcos vierem atacados, porque na época os turcos estavam em guerra contra o Sacro Império Romano Germânico, né? Que seria a Alemanha, Espanha e tal. Os turcos estavam em guerra, estavam querendo invadir a Europa inteira e islamizar a Europa inteira, né? E aí o Lutero escreveu coisa muito boa sobre o luteranismo, sobre o islamismo, né? Dizendo que tem pontos bons e tal, mas é desprezível.
o livro, né, o Alcorão, né? Então, tipo, ele não, ele reconhece que o Alcorão tá errado, mas ele elogia as coisas boas que ele vê no Alcorão, né, as regras morais e tal. E aí ele fala, se eu sair na rua e vier um turco me atacar, querendo me roubar ou querendo me matar para até eu tomar o meu país, eu vou matar todos os turcos que aparecerem, não importa quantos sejam, não importa quantos, eu vou matar todos. Porque eu, pelo bem meu, pelo bem da minha família, pelo bem do meu país, eu vou matar todos para fazer o bem. Aí você está fazendo o bem. Agora, se os turcos vierem me atacar porque eu sou cristão, por causa de Cristo, pedirem para eu negar Jesus ou morrer, então eu vou me entregar para a morte. Eu vou deixar que eles me matem sem ter nenhuma resistência. Então, assim, quando a gente é perseguido, a gente tem que deixar... É o que Jesus ensinou. Nós vamos ser mortos por causa de Cristo se precisar. Se precisar, assim, se tiver uma situação que a gente tem que morrer por causa de Cristo, a gente se entrega para essa morte, porque a gente vai para o céu com Jesus, e Jesus não colocou religião como forma nem de estabelecer e nem de defender o cristianismo. Por isso que eu discordo, por isso que eu não gosto de política eleitoral, porque a política eleitoral fica tratando a violência como se fosse uma coisa boa. A legítima defesa é focada na violência, no quanto é prazeroso matar a pessoa. E eu não votaria num canalha desse de jeito nenhum, entendeu? Agora, eles fazem isso, né? Fala que vai ter violência, vai matar os bandidos e tal. É que assim, né? Eu sou adepto da prevenção. Então, se alguém chegar e falar, vamos fazer um trabalho de prevenção de criminalidade, nós vamos colocar parques na periferia, vamos colocar psicólogos, vamos fazer um trabalho para ajudar, pagar para quem usa droga sair da droga, vamos fazer um trabalho pelo bem comum. Mas não tem disso, não tem nenhum político falando isso, né? Às vezes até fala, mas com português estão errado, é preguiçoso, porque ele não vai fazer isso. Nenhum nunca fez, estamos em 2025. Teve algum que já fez isso? Não fez. Toda eleição eles prometem, nós vamos dar atenção para a periferia. Dá atenção para a periferia? Dá nada. É tudo mentira, cara. É tudo mentiroso esses políticos aí. Eu não voto, entendeu? Mas se você confiar em algumas, direito seu, vai lá e vota e tal. E aí é o bem comum, né? A gente tem que pensar sempre assim, no bem comum, no bem de todos, né? E isso melhoraria a nossa qualidade de vida se todo mundo pensasse no bem comum, e provavelmente não teria mais bandidos, porque eles não teriam razão para isso, né? A maioria é por causa de drogas, cara. Só que as pessoas entram nas drogas por... Ela teve uma primeira vez que ela usou droga para viciar. Então, às vezes foi porque teve briga em casa, foi porque reprovou na escola e tudo mais. Então, ela deveria receber apoio e acolhimento para não pensar em se entorpecer, em usar drogas. Ah, mas pastor, a Bíblia não fala que usar droga é pecado. Fala sim. Tudo bem. Brecha em nossa santidade. De Kevin Dayol. Amazon, parar. Deixa eu colocar no mudo ela aqui, porque senão ela vai ficar falando. Vou colocar a minha outra também aqui no mundo. Pronto. Tá no mundo. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai ajudar. Então, infelizmente, a gente sofre perigo. Então, se alguém vier te fazer mal, para roubar, para fazer maldade, para roubar suas coisas ou querer te matar, alguma coisa assim, você pode se defender, você tem autorização. Não é legal, não é bonito isso, tá? Não é uma coisa bonita, não é uma coisa boa isso. Isso é ruim, é uma autorização que Deus deu para você fazer uma coisa ruim, né? Mas se você não fizer, morre você, sua esposa, seus filhos, Deus quer todo mundo vivo. Inclusive o cara que está fazendo a coisa errada. Então, se você puder neutralizá-lo sem matar, é a melhor opção. Aí você chama a polícia e ele vai receber todo o carinho do mundo lá na prisão, né? Agora, tipo, se não tiver como, se o cara não quiser parar, aí tem que parar, fazer uma neutralização letal, tem que matar o cara, porque por causa do bem, né? Pensando no bem comum. Quando é pro bem, aí é legítima defesa, tá? E quando é proporcional. Um ladrão que roubou a sua casa, você precisa neutralizá-lo sem matar, mas aí ele insiste, você vai matar, você dá 2 tiros na cabeça dele e ele morre.
você foi proporcional, porque ele não estava com a arma apontada para você e tudo mais. Você não foi juiz do caso, né? Você não prescreveu uma pena para ele, você não analisou, você não julgou, você resolveu uma necessidade do momento. E aí essa necessidade, como ele não está com uma metralhadora apontada para você, você não precisa dar 50 tiros, 2 tiros já resolve, entendeu? Isso é uma proporção das coisas. Agora, se você der 30 tiros nele, você está sendo desproporcional. E... Oi, gente, desculpa, alguém me ligou. Porque sempre spam, né? O pessoal tá me mandando muito spam fazendo propaganda. Eu já coloquei no Não Me Perturbe, já fiz de tudo, já não adianta. Então, assim, continuando, né? Terminando agora, né? Vou ter que juntar os 2 vídeos no celular e depois mandar para vocês. Então, assim, a Eleutério falou, né? Se for para se entregar, se for por causa de Cristo, cara, entrega a sua vida, morre por Cristo, vai para Ele. Agora, se for por motivos não por Cristo, né? Então você tem uma legítima defesa, tá? Você pode fazer isso com proporção, foi o que eu falei, tem que ter proporção. Se você der 30 tiras no cara que não estava te oferecendo uma ameaça que precisasse ser corrigida com 30 tiros, se a ameaça podia ter sido resolvida com 1 ou 2 tiros, então você está sendo desproporcional. Então, o criminoso também é você vai preso por homicídio. Por mais que ele tenha tentado entrar, você foi um assassino pela sua falta de proporção, tá? Foi desproporcional a sua reação. Então a gente tem que ter amor pelo próximo, inclusive pelo pessoal do mal, pensar no bem comum, para que eles saiam dessa vida ruim. Orar e pedir para Deus para que eles saiam dessa vida ruim. E se você foi atacado, você tem que fazer com que o ataque pare. Ou você consegue fugir para não ser mais atacado, ou você consegue neutralizar o cara sem matar, entendeu? Você tem que pensar nisso. Eu não vou matar o cara. Eu vou neutralizar e vou chamar a polícia. Se você tá com arma, dá um tiro no joelho dele. Agora, se ele com um tiro no joelho ainda levantar e aí ele tira a arma do bolso para matar você, aí você pode matar, né? 1 ou 2 tiros só, né? Não vai dar 30, porque aí senão você tá errado. E aí você protege você, sua esposa, seus filhos e tudo mais. Então, assim, é uma autorização, uma exceção, tá? É uma exceção que Deus abriu para que nós possamos defender nossas famílias, né? Então, Deus abriu essa exceção, deu essa autorização, mas não é mandamento. Então, não tem o que se alegrar em tirar a vida de outra pessoa, tá bom? Então, a gente tem que se lamentar porque ela se perdeu. E que Deus nos guarde, para que a gente não precise usar de violência. Nós somos pacificadores, né? Então, o que a gente puder fazer para pacificar e dizer que bandido bom é bandido morto não é pacificador, tá? Então, assim, eu sou pacifista. Se alguém mexer comigo, eu vou aceitar. Se alguém me bater, eu vou dar outra face, eu vou ser pacifista, né? Eu não quero entrar em briga, não quero, jamais. Se você me deu um soco, tudo bem, vou embora, vou me distanciar de você. Mas se for uma situação de risco, aí eu vou usar o que eu sei fazer, entendeu? E aí, realmente, as pessoas, se elas não conseguirem se defender de mim, elas vão ser neutralizadas. Espero que não de forma letal, mas se precisar de forma letal também, elas vão ser neutralizadas, com muita tristeza. Lembra, cara, a criação de Deus, entendeu? Até o diabo é a criação de Deus, não quer dizer que você tem que amar o diabo, não, o diabo é seu inimigo e tal. E lê o Sermão do Monte, pelo amor de Deus, Mateus 5-7, gente, cristãos, leiam o Sermão do Monte, tá resumida a lei de Deus ali, que Deus quer pra você, entendeu? Então ali você vai ver que você tem que dar outra face, você tem que fazer o bem, pensar sempre no bem comum, tá? E aí, a legítima defesa, ela só é legítima quando é para defender um risco real das pessoas, entendeu? Na mesma proporção. Se o cara quiser dar um soco no outro, você tem que segurar o braço dele, não pegar sua arma e matar ele. Porque isso é desproporcional. Aí você é um assassino que vai precisar responder por homicídio. Então tem que ser tudo de forma proporcional e justa. Nós, como cristãos, temos que pensar sempre de forma justa, tá? E quem se alegra com a morte de bandidos, assim, sem conhecer o bandido, exceto se for tipo a família, o cara matou alguém da família e aí ele é preso ou ele é morto. É claro que as pessoas vão ficar felizes por causa disso, né? E na Bíblia mostra o pessoal feliz por ter sido liberto, por ter sido livre. Então, assim, é um caso de livramento, então a pessoa vai ficar feliz. Agora, ficar colocando na internet, CPF cancelado, bem na cabecinha, pá, essas coisas, sentir prazer na morte, no inferno, que é a morte eterna do outro.
Isso é um ódio terrível, porque para você desejar a morte e depois a morte eterna, você odeia a pessoa. E a Bíblia fala, por mais que você não mate ninguém, mas a Bíblia fala lá em 1 João, se você não ama o seu irmão, você é homicida. Então você tem que amar as pessoas, não armar as pessoas, né? Amar as pessoas e viver sempre em paz, com pacifismo, nunca entrando em brigas, em violência. É só quando a coisa é inevitável, aí você entra e resolve da melhor forma, de preferência não de forma letal, não de forma a matar ninguém, mas infelizmente tem situações que isso pode vir a acontecer e aí você vai ter que exercer a legítima defesa matando o cara, entendeu? Mas isso não é brincadeira, que nem vocês fazem na internet, isso não é brincadeira, tá? Se você fala que bandido bom é bandido morto, você tem que rever o seu cristianismo, porque Jesus morreu ao lado de 2 bandidos e ele salvou um deles, né? Ele é o Deus amava os dois, mas um se entregou para Cristo ali na cruz e foi salvo. Então, bandido bom é bandido salvo, bandido transformado, bandido com Cristo, que aí ele deixa de ser bandido, ele se tornando um cristão. Isso sim é bandido bom, quando ele deixa de ser bandido e se torna um cristão. Agora, bandido bom, bandido morto é frase de Satanás. Então, você está falando isso, você fala isso, você repete o que Satanás ensina, não o que Deus ensina, tá? Então, vamos tomar cuidado, tá? Vamos tomar cuidado. E a legítima defesa, se ela for uma defesa legítima, proporcional, se realmente há o risco de violência, de morte, e aí você pode praticar a legítima defesa como exceção, como autorização. Agora, se você quer andar com uma arma por aí para cima e para baixo e achar que é o grandão e fica falando com prazer, se vier entrar aqui eu vou matar mesmo, vou dar na cabecinha, cara, isso não é cristianismo, tá? Isso daí é ideologia de sei lá o que, extrema direita, esquerda, sei lá, dane-se, direita, esquerda, não vou entrar nesse assunto, pode ser direita, esquerda, aí você se vira, eu não tenho nada a ver com isso, né? Tô nem aí pra direita, esquerda. Mas, tipo, é ideologia, cara. Se você coloca a ideologia acima da palavra de Deus e acha normal matar, cara, acha bom, né? Acha bom, você tá seguindo o diabo, não a Deus, entendeu? Eu sei que eu tô sendo radical em falar assim, mas é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala nisso, tu conhecereis quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, bandido morto é uma das formas da gente saber quem é filho de Deus e quem é bandido, quem é do diabo, né? Quando a pessoa fala bandido bom é bandido morto. A gente já sabe que a pessoa tem problemas sérios no cristianismo dela. Provavelmente não é uma pessoa muito ética, provavelmente não é uma pessoa boa e você pode ter problemas com ela. Então é melhor manter distância de quem fala que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido salvo, perdoado, transformado e não mais bandido. Ele larga de ser bandido e se torna um servo de Deus. Isso é o que a gente tem que desejar para os bandidos. Não a morte. Mas, como exceção, como autorização, se precisar... Se a defesa for legítima, for proporcional, né, ao perigo, então não tem pecado nenhum. Você pode matar o cara e se for domingo, você vai pro culto e toma a Santa Ceia normal. Você não está em pecado nenhum. Mas se você mata uma pessoa sem perigo real de você ou alguém próximo ser morto, você é homicida. Ah, mas era bandido, você é homicida. Tá? Você é tão bandido quanto ele, porque você matou uma pessoa sem ele ter feito nada. Ah, mas ele tem histórico, ele fez alguma coisa? Não, então, com você, fez alguma coisa, invadiu sua casa, fez alguma coisa, você nada? Então, você é homicida, você matou o cara sem motivo, entendeu? Por causa de racismo, por causa de alguma coisa. Então, toma cuidado, né? Que nem tem gente que é morta porque faz símbolo ai, caramba, como é que é o nome? Facção, faz símbolo de facção e é morta. Tem gente que é morta por causa de roupa. Então, assim, gente, toma cuidado, tá? Para que você não tenha nenhum problema com a violência. Seja pacificador, como Jesus mandou. Mas numa necessidade de exceção, uma necessidade excepcional, né? Que não é a cotidiana, não é a normal. Aí você pode neutralizar, de preferência não mortal, não letal, chamar a polícia e prender o cara. Mas se ele for esse risco de vida, você pode neutralizá-lo e matá-lo. Então, eu faria isso também se me oferecesse perigo de vida. Então, a legítima defesa, quando ela é legítima e proporcional, ela
Não é um mandamento, mas é uma autorização que Deus deu para nós, tá? Se você quiser monetizar meu canal, me dá um Pix aí, agradeço, vou colocar na descrição. E continue orando por nós aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém.